Seja bem-vindo a mais uma mensagem da CHF TV, a Igreja no Cinema aqui em Curitiba. Deus abençoe a sua vida, faça parte também contribuindo com esse ministério. Nós acreditamos que o que nós pregamos muda o mundo, por isso seja bem-vindo e permita o seu mundo ser transformado. Fique agora com essa mensagem. E eu quero ler um texto da Palavra de Deus, Mateus capítulo 13, do versículo 24 ao 30. E esse texto ele diz assim: outra parábola Jesus lhes propôs dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E, no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Existem alguns textos na Bíblia que são assim, tem muitos ensinamentos. Eu quero usar esse aqui como introdução e eu quero que você grave a palavra campo, o campo da sua vida. Interessante que nesse campo da nossa vida muitas coisas acontecem, mas pegando ainda para a introdução do nosso assunto, uma coisa que me chama a atenção: Deus, Ele trabalha muito com semeadura e colheita. Semeadura e colheita. Na vida social, na vida da agricultura, tudo está envolvido semeadura e colheita. E é interessante que a semente de Deus sempre é boa. Então descanse, que a semente de Deus é boa. Então quando você recebe um convite: olha, vem um pessoal dos Estados Unidos, vai custar 400 e tal, a semente é boa. Você não precisa ficar com medo, mas será que vai ser bom o que eu vou comer aqui, o que eu vou receber nesse lugar? A semente de Deus sempre é boa. Por outro lado, o texto é muito claro, diz que nós temos o inimigo, e que também coloca sementes. E tem duas coisas que eu quero destacar, ainda para a nossa introdução desse texto. Quando que o inimigo alcança vantagem sobre a nossa vida e consegue semear coisas ruins no campo da nossa vida? O texto diz que isso acontece quando os homens estão dormindo. Ou seja, a distração, ou baixar a guarda, ou afrouxar o padrão de santidade, a sua comunhão com Deus, abre espaço para que o inimigo semeie sementes ruins na sua vida. E você pode experimentar isso quando você está em comunhão com a igreja, em comunhão com a Bíblia, em comunhão com Jesus, em comunhão com os irmãos. Dificilmente o diabo consegue algumas vitórias, mas normalmente as derrotas acontecem quando a gente afasta-se da comunhão da Bíblia, dos irmãos, da igreja e de Jesus. E é interessante também que nesse texto, um outro aspecto que eu acho muito interessante dele, é que os servos, eles dizem: Senhor, ok, então tem joio aqui, é para arrancar? E é curiosa a resposta: não, deixa que cresça junto. Você sabia que não é seu e nem meu papel arrancar o joio nesse campo aqui? Se fosse por você e por mim, quanto trigo você já tinha mandado para o inferno? Nós somos maus julgadores de joio. Se o irmão não me agrada alguma coisa, a irmã já olha para ele assim: joio. Você dá aquela olhadinha para o lado assim: eu sabia, certeza que ele era joio. Arrancar e remeter para o inferno. Então Deus diz: não, esse não é o seu papel. E às vezes tem na igreja joio. Não tem? Só às vezes. Só em São José. Não é seu papel arrancar joio. Você não sabe diferenciar e julgar isso. Não fique rotulando pessoas ao menor desagravo que eles te fazem e botando um carimbo na testa: remeter para o inferno. Não caia nesse erro. Muitos cristãos já tentaram entrar nessa seara. E esse é um péssimo emprego, né? O emprego de juiz já está ocupado, o emprego de acusador também já está ocupado. Então, não pleiteie essa vaga. Mas, colocada essa introdução para chamar a sua atenção para esse campo
que o próprio Senhor Jesus menciona, eu queria que você olhasse um pouco para o campo da sua vida. Que tipo de semente tem crescido, tem tido espaço para crescer na sua vida? Vamos deixar o joio, pessoas de lado. As sementes que Deus colocou na sua vida quando começou esse projeto. Quantos anos tem a Igreja do Cinema? 11 anos. Quem está lá desde os 11 anos, além do Calda? 12. Você está ficando velho, hein, Guilherme? Poxa vida. Aquelas sementes lá de trás, ou mesmo antes de começar esse projeto, o que você tem feito com elas? Quantas delas cresceram? Quais sementes ruins você olhou assim, cresceram umas coisinhas ruins na minha vida, pastor? Eu deixei crescer algumas coisas ruins. Nós precisamos estar atentos àquilo que acontece no campo da nossa vida. Lembre-se, o inimigo só consegue semear coisa ruim quando baixamos a guarda, quando estamos distraídos. Quando eu brinco na igreja, né, nessa época de verão, é muito bom que as pessoas vão para a praia. Eu fico feliz por cada um que vai para a praia, vai para não sei aonde. Isso é ótimo. Eu também gosto de ir para a praia. Mas eu sempre recomendo, irmão, mas leve a Bíblia, pelo menos o aplicativo, né? Porque é comum lá encontrar o cunhado, nada contra os cunhados dessa classe, mas tem uns que são a prova, né? Daí chega lá já, ei, vai uma cerveja, ei, caipirinha, não, primeiro dia, segundo dia já, não. Depois de uma semana já está misturando uísque com conhaque, já está aquela coisa. A mulher que chega vestida de crente, depois de uma semana, mas você não vai se vestir para ir para a praia? Não, é assim que vai todo mundo. Aí, e aquelas piadas sujas, e a pessoa vai baixando a guarda. Eu digo, irmão, se voltar para a igreja em fevereiro, março, volta tão arrebentado, muita gente, com tanta sujeira, que leva mais uns 6 meses para tirar de novo essas coisas. Então, valorize o campo da sua vida. Ou você vai cuidar do campo da sua vida, ou Deus vai te ajudar nisso, ou o inimigo vai passar o rodo assim. É interessante nós vermos que a Bíblia, ela tem um relato muito interessante no Antigo Testamento. Eu gosto muito as histórias de Davi. E Davi menciona lá em Crônicas, menciona os heróis dele, aqueles que decidiram valorizar as promessas de Deus para a sua vida. Se você está numa noite como essa aqui, é porque você é dessas pessoas que decide valorizar aquilo que Deus planeja para você, aquilo que Deus prometeu para você, porque tem sementes que estão crescendo, algumas que nem sequer germinaram ainda, mas você, Deus, isso precisa acontecer. Esse projeto, aquele sonho, aquele propósito precisa acontecer. E eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em 2 Crônicas. Desculpe, 2 Samuel, no capítulo 23. Aqui nós encontramos um relato muito precioso. E eu queria aplicar, uma vez que você está com essa imagem do campo da sua vida diante de você. Sementes boas, sementes ruins. Deus é quem te deu esse tempo de vida, esse campo, para você permitir que boas sementes cresçam. 2 Samuel, capítulo 23, o versículo 11, a Bíblia diz assim: depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia diante dos filisteus. Pôs-se Samá no meio daquele terreno e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Olha que interessante o que está escrito nesse texto, meus irmãos. A Bíblia menciona o nome de um sujeito, né? Você que vai ter um bebê, está aí uma sugestão, Samá, né? O Ararita, como é teu nome? Samazinho, o Araritinha, né? Esse sujeito era um dos valentes de Davi. E a Bíblia registra uma coisa curiosa, que parece insignificante. Por que alguém iria defender um campo de lentilhas, um campo de feijões? Parece uma coisa simples, né? Imagina que estivesse escrito na Bíblia, se você fosse personagem, olha, o sujeito defendeu um McDonald's um dia na vida dele e tal, impediu que roubassem todos os hambúrgueres. Parece uma coisa, só que tem muito significado isso aqui, muito significado. Primeiro, que nós precisamos entender que esse campo, né, era aquilo que Deus deu para ele, e lentilha falava de sobrevivência, substância.
Nós precisamos entender que o inimigo vai vir contra nós. Esse ano nós, como tema do ano, Deus me deu uma palavra sobre não temas. Isaías 41:10. E é impressionante que só estamos em março e não sei quantas vezes eu tive que falar para minha alma mesmo isso. Não temas. Não temas. Porque o inimigo ele vem com fúria. Ou na saúde, ou nas emoções, ou nas finanças, na igreja. E a Bíblia diz que os filisteus decidiram querer esse campo aqui. Meu irmão, o diabo sempre vai querer as promessas de Deus para a tua vida. Seja um campo de lentilhas, seja uma fazenda de lentilhas. Ele quer isso para você. E é interessante, a Bíblia diz que o povo fugiu. A maioria das pessoas fogem e vão entregando. E vão entregando. Senta um casal com você e diz, pastor, nosso casamento não está bom. Eu acho que a gente tem que separar mesmo. Eu vou divorciar. A gente já combinou, a gente vai ser amigo. O diabo, ele quer hoje o casamento. Amanhã ele quer a saúde. Depois ele quer o seu dinheiro. Depois ele quer a sua igreja. A decisão do que fazer com o seu campo, a partir da obra de Jesus, é sua. Jesus já pagou o preço pela sua vida, Jesus já defendeu o campo da sua vida, agora você decide o que e como quer fazer. É interessante nós vermos, amados, que Samar, quando ele se posiciona nesse lugar, ele está defendendo aquilo que era o futuro dele e do povo. O primeiro campo que você e eu precisamos defender é o campo da nossa própria vida. E uma das maneiras de defender esse campo da nossa vida é com a nossa boca. Por exemplo, essa igreja. Você fala bem dessa igreja. Isso aqui não é onde Deus colocou você, não faz parte do campo da sua vida. Hoje eu recebi um áudio, vai sair um story, depois me siga no Instagram. Eu pedi, faz um story disso aí. Há uns dias atrás eu cantei no coral da igreja lá, fui servir ceia, quando vi eu estava no meio do povo, e aí, fiquei lá, aleluia, tal, não sei o quê. E hoje uma irmã mandou um áudio. Ela falou assim, pastor, eu precisava te contar. Estava evangelizando no Atacadão, você sabe, né, pastor? Sempre evangelizo. Aí a mulher perguntou, tá, mas esse teu pastor, ele vai cantar um corinho lá? Não, cantar não canta nada, mas prega muito bem, né? Eu vou fazer um story sim, ficou bom. Meu irmão, se você não falar bem daquilo que Deus te deu, quem vai falar? Se você não fala bem do teu marido, da tua esposa, do teu namorado, da tua namorada, aprenda a defender o seu campo, aquilo que Deus deu, as promessas que Deus deu, o departamento que Deus deu para cuidar, e use a sua língua para abençoar o campo da sua vida, a sua família, a sua casa. Uma vez um jovem perguntou, ele ia casar, ele veio lá em São José e perguntou, há uns anos atrás já, pastor, eu vou casar, e como que eu faço para ter uma família como a sua? Ele veio um susto, eu falei, mas por quê? Como assim? Não, eu fico observando, eu vejo que está todo mundo na igreja, nem todo mundo é santo, mas está todo mundo na igreja, tão bonitinho, né? O Bruno me dá um servicinho de vez não. Aliás, desde que o Bruno chegou lá em casa, toda semana tem bife à milanesa. Antigamente sobrava para de noite, hoje não sobra mais. Mas tudo bem, isso é só uma parte aqui. E aí ele perguntou, como que é isso? Eu falei, irmão, eu não sei, é a graça de Deus, mas uma coisa eu posso te dizer. Os nossos filhos nunca nos ouviram falar mal de igreja, de pastor na mesa, do café, do almoço, do jantar. O Andreas, né, ele brinca, ele diz assim, Arno, que estranho, né? Ele diz assim, quando eu fiz 18 anos, eu descobri que nem todo mundo na igreja é santo, porque até então eu achava que todo mundo era santo. Proteja o campo da sua vida. Não frite pastores ou a igreja na frente dos teus filhos, mesmo eles sendo adolescentes. Defenda o campo da sua vida. Amados, o diabo, ele quer roubar a sua identidade. Defenda, use a palavra de Deus, faça declarações. Uma palavra que eu queria compartilhar com vocês hoje, que eu me lembrei, sabe qual palavra ou frase não saiu de moda, mas faz tempo que você não usa? Eu tomo posse. Lembra disso, Cal? Põe anos 90 nisso, né? Lembra disso? Quase falecido, eu tomo posse. Vale a pena usar. Eu tomo posse das bênçãos de Deus para a minha vida. Eu tomo posse de uma família sarada. Eu tomo posse do texto que diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu tomo posse do texto que diz que é Ele quem sara todas as nossas enfermidades. Eu tomo posse. O melhor estilo é R.R. Soares, não é verdade? Estou seguindo a Jesus Cristo. Desse caminho eu não desisto. Não é bom? É bom.
Não saiu de moda. Amados, é interessante, em segundo lugar, isso é muito importante sobre o campo da sua vida. Esse Samá, ele se pôs no meio do campo de lentilhas para defender. E a Bíblia diz que ao fazer isso, ele ficou sozinho. Na sua vida ministerial, nos sonhos que Deus te deu, há momentos que você vai ficar sozinho. A decisão final é sua. Se você vai defender as promessas de Deus para a tua vida ou abandoná-las. O texto, ele coloca que o povo fugiu. Não conte com o povo para o cumprimento das promessas de Deus para a sua vida. Conte com a promessa de Deus. Já aconteceu seguramente com você, comigo já. Eu tinha um irmão abençoado, a gente faz muitas cruzadas, assim, evangelização. Eu tinha um irmão abençoado. Tem vezes que vem muita gente, tem vezes que não vem muita gente. E tinha esse irmão assim, quando ia começar, ele ficava com aquela cara branca assim: Arnaud, não está vendo ninguém. Eu falei, aí você já está lutando com a tua fé, ainda tem que, né, soprar na fé do outro ali um pouco. O povo foge, o povo não fica junto. Mas posicione-se, sabe de uma coisa? Deus me deu essa promessa. Eu me lembro quando nós fizemos o primeiro culto de curas e milagres, eu tinha ido com o pai do Guilherme em 2002 para a África com o Klaus. Nós fomos lá ver as cruzadas do evangelista Rainer Bonk. E nós passamos ali uma semana participando, todas as manhãs, encontro com pastores, e todas as noites, das 5 da tarde até as 9 da noite, as cruzadas. Primeira noite tinha 200 mil pessoas e na quinta noite tinha mais de 700 mil pessoas. E foi assim muito forte, muito impressionante, muito chocante, muito life-changing, assim, uma coisa. E quando nós voltamos, o ministério falou assim: Arno, vocês têm que fazer agora cultos de curas e milagres. Vamos fazer culto de curas e milagres. E aí minha irmã falou assim: Arno, posso fazer um folderzinho, um panfleto para... Não tinha Instagram, não tinha nada de pode, vamos fazer. Mas quando ela trouxe a arte, eu falei: não, isso aqui não podemos imprimir, isso aqui é propaganda enganosa. Porque ela desenhou um cara largando umas muletas para trás, saindo andando. Eu falei: não vai distribuir esse negócio aí. E se não funcionar? Já aconteceu com você? Mas aí já estava pronto, falei: morto e meio, vamos lá. E fizemos o primeiro culto de curas e milagres e nunca mais pararam de ter curas e milagres nesses cultos, nessas cruzadas. Às vezes curas espetaculares, às vezes curas mais simples, sempre teve. Paralíticos 2 andaram. E eu posso, assim, eu vou até contar um deles para você, para encorajar você. Aquilo ali é o tempo que eu tenho, Cal? Então dá para contar esse testemunho. É você que defende as promessas que Deus deu para você. É você que decide deixar isso crescer ou deixar todo outro tipo de semente ruim crescer, de incredulidade, de apatia, de tristeza, de angústia. Ninguém brinca comigo, ninguém me ajuda. Isso foi logo depois nessa época, final dos anos 90, início dos anos 2000, eu fui com um irmão lá para um lugar chamado Autônia, era uma igreja bem nova e bem pobre o lugar. E a gente foi ministrar aquele fim de semana ali. E nós levamos doações, e essa igreja tinha uma peculiaridade, era uma igreja de boias frias, nem sei se existe hoje em dia. São pessoas que trabalham por dia, colhendo cana, colhendo café. Então, uma igreja assim bem simples. Quando nós chegamos lá, o pastor falou assim: Arno, quero te levar na casa de uma feiticeira, porque tem um moço que mora lá de 23 anos e ele está paralítico, ele não anda mais, e ele precisa ser curado. Falei: vamos lá na casa da feiticeira. E nós fomos lá, e a feiticeira não gostou muito da nossa visita, o rapaz estava meio macambuzo, assim, meio tímido. Eu orei com ele, falei: olha, vem hoje à noite no culto, nós vamos orar e Deus vai fazer um milagre. É você ali com a tua espada, com meia dúzia de versículos que você conhece, usando ali. À noite ele veio. E era uma igreja desse tamanho aqui, só que era um barracão de madeira, assim. E eu lembro que ele sentou na primeira fila, sentaram ele ali. E aí naquela noite eu preguei, expulsei demônio, tirei oferta, ministrei as crianças, as irmãs, tudo, né? E ao final de tudo, vamos orar. Aí eu orei com todo mundo, aí fui orar com ele. Venha com essas duas cadeiras aqui, Léo. Pega essas duas, a tua e mais uma aqui. Olha o que aconteceu naquela noite, cara. Não sei se eu já te contei isso, mas foi tão impressionante. Ele era o paralítico, senta aqui. Faz cara de paralítico, né? Nem tanto também. Sempre tem o filho dramático, não é aquele meme, né?
muito boa a tua performance. Mas aí... Mas aí estava orando com ele, orando, e levanta e tal, e orando. E no momento eu cansei, e eu sentei do lado dele assim, e estava ali, Senhor, tal, e eu fiz assim. E aí deu um choque, faz um choque assim. Eu falei, você sentiu? Diga, senti. Senti. Não senti antes? Não. Está sentindo agora? Sim. Não senti antes? Não. Foi isso que aconteceu. Esse foi o meu milagre do paralítico. Eu fiquei tão empolgado e ele foi embora carregado. Eu falei, volta amanhã. Amanhã de manhã tem culto, nós vamos orar. O que aconteceu? Não voltou de manhã. Voltei na casa da feiticeira domingo à tarde. Falei, cara, vem à noite, Deus vai completar o milagre. Aí veio de noite, estava lá ele de novo. Daí ora, expulsa o demônio, prega para as crianças, não sei o que. Veja como Jesus é extraordinário. E aí eu estava orando, só que dessa vez não de pé. Lembra do campo das promessas que Deus já te deu? E eu sei que estou falando aqui, você está lembrando de algumas promessas. E aí no momento, eu agarrei o braço dele, puxei ele assim, fiquei tão assustado. Eu falei, senta de novo assim. Obrigado, foi ótimo a tua performance. E aí segunda-feira a gente viajou embora. Meia-noite na segunda-feira o pastor de lá me liga, você não sabe o que aconteceu. O que aconteceu? Fui visitar o paralítico lá. E daí? Não dava mais. Eu falei, rapaz, nosso milagre só durou 12 horas. Que... Não dava mais. Aí eu fiquei triste e tal. E fui para a cidade, ele falou. E na época ele morava no pátio da igreja. Mas quando eu cheguei meio-dia em casa, estava um alvoroço no pátio da igreja. Porque o menino veio andando da casa dele até a igreja sozinho e está andando até hoje esse menino. Você percebe que isso mexe conosco? Não tem algumas sementes dessas aí? Mas é você que vai precisar orar. Mas Jesus já não fez um milagre? Já. Mas é você que vai ajudar o sujeito a tomar posse. O povo fugiu. Não espere encorajamento de todo mundo. É isso aí. Cal, vai lá, faça mesmo. Traga os americanos aqui e tal. Porque nós estamos juntos. Nem todo mundo está junto. Não espere o apoio da multidão para fazer as promessas que Deus te deu. Meu pai viveu isso, assim como o pai do Cal, que era um desbravador desses missionários anônimos na sua época, mas é tipo Abel, depois que morre o sangue fala por gerações, né? E ele pregava no presídio ali de Piraquara, de menores, por 35 anos, tocava acordeão e pregava lá. E sempre muitos irmãos da igreja diziam, Abraão, isso não adianta, isso é tudo bandido mesmo, isso não tem valor. Você acha que esses meninos vão mudar? E ele insistia. E a multidão dizendo, pare, e ele tocando acordeão. Quantas e quantas vezes ele está andando aqui no centro de Curitiba, alguém puxa o paletó dele, ele era conhecido como professor. Professor, lembra de mim? Ele falou, não. Quem é você? Eu sou Cal. Em 1970 e alguma coisa, eu era um dos internos. Nunca esqueci o que o senhor falou. Hoje eu trabalho em tal lugar, moro em tal lugar, sou casado e frequento tal igreja. Então, não espere a multidão para apoiar teus projetos. Esse Samar, ele ficou sozinho na frente dos filisteus, para defender o campo de lentilhas. Para defender o seu campo de lentilhas. É interessante que o povo, ele sempre tende a fugir. Eu gosto do exemplo de Sadraque, Mesaque e Abednego. Não sei se você já reparou na sua Bíblia, mas no dia da fornalha, onde que estava Daniel? Você já percebeu isso ou não? Já pensou os três? Cara, alguém liga para o Daniel para nos ajudar aqui. Como é que nós vamos sair dessa enrascada? Pois é, às vezes Deus deixa você sozinho em umas situações, é você e ele. Cal está longe, Cal está sei lá onde, foi arrebatado para algum lugar, e é você que vai ser lançado na fornalha de fogo ardente. Daniel não estava. E Daniel, que era o best friend aqui, que era o pastor, era a cobertura espiritual, o pai, como se queira chamar, mas Daniel não estava. Estava preparando o culto da CHF, estava ocupado lá vendendo ingresso, fazendo alguma coisa. Mas os três estavam ali. É você e Deus. Deus sempre valoriza o sim desses lobos solitários. Deus sempre valoriza o sim. Jesus, no último momento dele sobre a face da terra, ficou sozinho. Viu, vamos orar comigo aí e tal. Era ele e Deus. É interessante, em terceiro lugar, meus irmãos,
A Bíblia diz, se você reparar, o versículo anterior que nós lemos diz assim, aliás, sim, do versículo 9. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aui, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja, quando já se haviam retirado os filhos de Israel, ele se levantou, feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada. Naquele dia o Senhor efetuou grande livramento, e o povo voltou para onde Eleazar estava, somente para tomar os despojos. A Bíblia diz que esse guerreiro aqui, ele tinha uma espada. Ele lutou de tal maneira que deu tipo uma cãibra, assim, que a espada ficou grudada. Quando chega a vez do nosso Samá, a Bíblia diz que ele ficou no meio do campo e defendeu, mas a Bíblia não menciona a arma que ele tinha. Se você olhar no texto, não diz se ele tinha uma foice, uma lança, uma espada, um estilingue, um canivete. Não diz. Eu creio que é de propósito. E eu creio que é uma aplicação muito importante para nós. Meu irmão, não espere ter todas as melhores armas para começar a se mover nesse mundo espiritual de milagres do campo da sua vida. Use o que você tem hoje. Tinha um garotinho que nos deu exemplo, ele tinha 5 pãezinhos e 2 peixinhos. A partir dali, Deus fez milagre. Se você ainda confunde, né, se foi Moisés que entrou na arca, Noé que abriu o mar vermelho, se foi Abel que matou Caim, Caim que matou Abel, não importa. Mas você sabe um versículo de cor, use esse versículo. Use aquilo que você tem para fazer crescer esses sonhos, para essas sementes germinarem e frutificarem. Use o que você tem. Você sabe, nós trabalhamos com evangelização, com o nosso caminhão-palco, estamos montando o 2º caminhão, estamos lá no sertão. Esse ano já tivemos algumas evangelizações lá no sertão, o pastor Alberto esteve, o pastor Guga, estou indo agora em abril. E o que vocês estão fazendo lá? Nós estamos indo nos lugares que ninguém vai, nas cidades mais distantes. O caminhão, ele se aperta um botão, um pingo d'água, aparece tudo. Puf, som, luzes, pipoca, pregador, piscina de bolinha, tudo. Então, dá para ir nesses lugares. E muita gente está citando Jesus. Tudo que é tipo de gente. O sertão brasileiro, eu não sei se você sabia, mas ali no Nordeste são 50 milhões de brasileiros. 45, quase 45 vivem no sertão. Sertão é onde não tem água. É aqui, a 3 horinhas de voo. É impressionante. Existem 3 entidades fortes que governam lá. Rede Globo, é verdade. A Igreja Católica como instituição, com tudo que é diferente lá do que aqui, Padre Cícero, todas aquelas coisas ali, e o Lula, e os seus ali. É verdade. O que está mudando? O Evangelho. Eu estive agora recentemente na acho que 7ª ou 3ª, ou pior, não sei, mas tudo lá assim, é hiperlativo, assim, superlativo. Cidade mais feia e mais pobre. Uma cidade de 12 mil habitantes tem uma fábrica, que trabalham 70 pessoas, e é uma fábrica de imagens ainda. Tá, mas e o resto do povo, o que faz, Arno? Ou é Bolsa Família, ou trabalha na prefeitura. E a gente vai com o caminhão lá e começa a pregar o Evangelho, e as pessoas vão vindo, uma atrás da outra, citando Jesus. E normalmente, quando eu estou em algum lugar desse, alguém encosta lá e começa a chorar assim. Eu digo, você está bem? Aí a pessoa diz o seguinte, eu sempre sonhei ter um palco desse, mas nunca tive coragem, nem de comprar uma Kombi, nem um Kangoo, nem um Towner, nunca tive coragem de fazer. Meu irmão, existem promessas que Deus já liberou sobre você. Que 2025 seja esse ano de você defender o seu campo. Deus me deu essa promessa. Mas ninguém acredita. Não importa, Deus me deu essa promessa. Eu vou defender esse campo. Não vou esperar o apoio de todo mundo para daí pôr em prática. E é interessante, lute com as armas que você tem. Você tem um DKV, depois dá um Google para ver o que é isso, com um palco e uma caixinha de som, né? Ou você tem aquelas que vai arrastando na rua. Jesus te ama. Tá bom, então use isso. Mas o que você tiver, use, meu irmão. Coloque à disposição do reino os talentos que Deus já te deu. A Bíblia diz que depois que Samá agiu, diz a Bíblia que depois disso, Deus efetuou um grande livramento para o povo.
todas essas promessas que Deus te deu, elas não acabam em você. Elas precisam germinar para que pessoas sejam abençoadas, para que pessoas sejam livres. E eu gosto de colocar alguns testemunhos do que vem acontecendo. Nós estávamos lá no sertão, numa dessas viagens, e aí nós estávamos fazendo a cruzada assim, pensa um lugar, assim, a igreja, um barraquinho assim, um monte de criança, vem muita criança assim, muita mãe, poucos pais, a turma bebe muito, e nós estávamos fazendo ali o evento ali. E a pastora falou para nós assim: pastor, aqui adiante, nessa entrada aqui mora o Chico das Combis. É um dos maiores feiticeiros do Ceará e do sertão. Toda semana vem carros de luxo aqui, de políticos, de artistas, entram aqui para ele fazer as feitiçarias dele. E eu falei, vamos lá. Não, mas ele não recebe ninguém. Vamos lá, os crentes vão lá. Não, mas ele não recebe ninguém, pastor. Não, vamos lá. E fomos lá. E era no terreiro dele assim. E nós tivemos 2 visitas, mas essa é a segunda que eu quero destacar. E aí a mulher falou assim, fiquei sabendo que a esposa dele está doente. Eu falei, então vamos lá. E para dar mais medo assim, né, foi meio na penumbra, 6 da tarde, começou a escurecer. E foi interessante que ele chegou no portão, batemos palma, um monte de cachorro assim, latindo. Mas com o pastor alemão, o cachorro sempre perde, então, né, sempre vai perder. Então isso não assusta a gente. E esse homem, ele chegou com um pau assim, e ele começou a invocar os demônios no portão. A gente se apresentou, falou, somos crente, amigo do Cal. Amigo do Cal, pá! Começou a invocar demônios e tal. E ele batia, só que os demônios não vinham. E a gente foi falando, a gente veio lá do sul, a gente quer orar com sua esposa. Não, mas eu não quero, eu faço minhas feitiçarias. Crente, às vezes, eu vou te dizer, é chato, né? Mas nós somos ovelhinha de Jesus, a gente quer orar com o Senhor. E ele batia assim, chamando as entidades e não vinham. Na hora que nós estávamos já para ir embora, eu falei, eu quero contar uma coisa para o senhor. Daí contei, a minha mãe estava enferma e foi curada há 40 anos atrás. Ele me olhou, o senhor entra aqui, faz favor. Daí ela fomos nós marchando dentro do terreiro dele, aquela cachorrada. A pastora, olho arregalado assim. E daí ele trouxe a esposa dele, estava um problema na coluna, e começamos a conversar. E ministrar com as armas que nós tínhamos, com aquilo que eu sabia da Bíblia, eu fui falando para ele. Sabe o que ele me falou, Cal? Ele falou, eu tenho 80 anos. Com 14 anos eu saí daqui, fui para São Paulo e aprendi a ser feiticeiro. Voltei para cá, ainda adolescente, e eu fiz isso a minha vida inteira. Até hoje, 80 anos, eu atendo 2 vezes por semana, pelo menos 30 pessoas por dia. 80 anos. Aí eu li aquele dedão, aquela havaiana velha, aquela casa nojenta. Eu olhei assim, o senhor tem água encanada? Ele falou, não tenho água aqui. Eu falei, então a partir de hoje o senhor vai ter água dos crentes. E nós cavamos um poço artesiano aqui do lado e nós vamos fazer chegar água para o senhor aqui. E aí fomos orando. Aí o pastor que estava comigo foi orar pela mulher dele. Chegou uma hora, eu tive que até parar, calma. Ele estava tão empolgado, agora a senhora levanta, pá! Senta. Eu falei, vai quebrar a velha no meio, calma. Mas o homem estava assim muito na fé, né? De calma, irmão, calma, né? Precisamos todos os milagres de uma noite só, né? Mas enfim, estava empolgado. E foi uma noite tão gostosa. Sabe como é que ele terminou a frase, o maior feiticeiro da região? Ele falou, hoje eu fiz novos amigos. Você percebe que isso mexe conosco? Você percebe que você não precisa ter todas as ferramentas, mas aquilo que você tem, você pode usar para ser disruptivo, para abençoar, para tirar as pessoas das trevas? Tem muita gente esperando, né, um anjo colorido aparecer, tocar trombeta, falar. Não vai. Não vai. Não vai. A gente se move em fé. O nosso irmãozinho aqui, o Samar, ele viu os filisteus vindo. Vocês vão querer roubar as promessas de Deus aqui? Não. Eu vou falar bem do meu ministério, da minha igreja, vou tomar posse das bênçãos que Deus me deu, vou fazer valer a pena cada semente que Deus depositou. E eu sei que nesse lugar, porque eu conheço os pastores da casa, muitas sementes boas já foram semeadas no seu coração. Então, na hora de regar essas sementes de oração e deixar secar aquela semente ruim, aquela da falta do perdão, aquela de falar mal dos outros, está na hora de deixar isso secar e ficar no passado. Amém, meus queridos? Você recebe essa palavra no teu espírito? Eu quero orar com você, quero convidar você a ficar em pé, por gentileza.
Quando eu comecei, eu falei, o meu intento é que você, hoje à noite, possa terminar com a seguinte oração: Deus, eis-me aqui. Onde eu vou, eu gosto de levar as pessoas a refletirem sobre isso. Eu sempre lembro também que é uma oração perigosa. É uma oração perigosa porque quando a gente diz eis-me aqui, Deus leva a sério. E quando você menos espera, você está em lugares... O que eu estou fazendo aqui? No feiticeiro, no meio do sertão, no escuro, não sei nem como eu vou embora daqui. Só que Deus vai te conduzindo nesses lugares. Então saiba que Ele leva a sério a sua decisão. Pai Celestial, muito obrigado por essa noite. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor é Deus de abundância, de tantas coisas novas. Obrigado porque o Senhor dá para cada um de nós o campo da nossa vida. O Senhor nos dá um tempo para vivermos aqui. O Senhor coloca sementes boas nesse campo. O Senhor nos permite ver tanta coisa boa florescer, acontecer, e nós nos alegramos por isso, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, por cada moço, cada moça, cada homem, cada mulher, cada criança que está aqui. Pai, eu sei que nessa hora orações estão sendo feitas. Senhor, eis-me aqui. Eu peço que o Senhor registre cada oração, e o Senhor possa conduzir cada um pelos caminhos do Senhor, para desfrutar, para manifestar a Tua glória, Senhor, sobre a face da terra. Torriqueira laba, chorriqueira laba mas. Tera laba mas, torriqueira laba mas. Tera laba, chorriqueira laba mas. Tera liba mas, torriqueira laba mas. Tera laba mas, torriqueira laba mas. Essas sementes você não rega com água, você rega com fogo. Você rega crendo nas promessas. Essas sementes você rega com fogo líquido, fogo que vem do trono de Deus. E você profetiza sobre essas sementes, sobre a semente do teu chamado, sobre a semente da tua casa, sobre a semente da tua saúde, do teu trabalho, das tuas finanças. Você profetiza com fogo, você declara as promessas de Deus. Deus é Deus fiel de fazer germinar, frutificar, florescer, frutificar e dar muito fruto. Deus é Deus de abundância. Torriqueira laba, chorriqueira laba mas. Tere laba mas, torriqueira laba mas. Meus queridos, eu sei que hoje eu quero fazer uma oração com você. Eu sei que existe muito esse negócio, o chamado para o ministério e para o empreendedorismo. Não, mas é tudo igual, porque você faz tudo para glorificar a Deus. E, sei lá, se você é caixa de supermercado, certo, se glorifica a Deus. Se você é pastor, certo, se glorifica a Deus. Mas eu quero chamar aqui, se você entende que tem um chamado para ser um pregador, para pregar a Bíblia, outra hora a gente pode discutir se é a mesma coisa ou não é, não vou entrar nessa questão. Mas se você tem um chamado para pregar a Bíblia, meu irmão, dizer sim para ser pastor também não saiu de moda. Sabia disso? Não saiu de moda. Não saiu de moda. Então, se você entende, eu tenho esse chamado para ser um pregador, nunca preguei, já preguei, eu quero ser um anunciador de boas novas, eu gostaria que você viesse aqui, eu quero orar com você. Não se constranja, se você está aqui, eu quero orar com você nesta hora. Vou te dizer uma coisa só sobre isso. A Bíblia fala que essa é a obra excelente. Com isso, Deus não está menosprezando quem não é pastor, não é isso. Mas a Bíblia faz uma pequena distinção. Esse é o excelente. E isso envolve abrir mão de muitas coisas, mas o primeiro passo é esse, é dizer sim. E eu quero impor as mãos sobre a sua vida nesta noite. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor continua chamando homens e mulheres sobre a face da terra para anunciar a Tua palavra. O Senhor começou com aqueles 12, depois os 120, os 500, e a Tua palavra foi se espalhando pelo mundo, mas ao longo das eras, Senhor, é visível que a palavra só chegou até nós, porque homens e mulheres decidiram pregar a Tua palavra, tomar posse das promessas, anunciar as grandezas do Senhor. Pai, eu vir aqui na frente, cada um desses moços e moças estão dizendo: Senhor, eu quero pregar a Tua palavra. Eu quero pregar a Tua palavra. Certa vez, Senhor, eu me lembro que o evangelista Reinhard Bonk disse: cada esquina é um púlpito. Mas eu oro hoje, Senhor, para que cada uma dessas pessoas que vieram aqui
tenha o seu microfone, o seu púlpito. Em nome do Senhor Jesus, receba unção na tua vida. Receba unção na tua vida nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus valoriza o teu sim. Receba o poder de Deus na tua vida, a glória de Deus na tua vida. Receba agora a alegria do exercício do ministério. Receba na tua vida essa alegria no exercício do teu ministério. Ministério com crianças, ministério com idosos. Receba o poder de Deus na tua vida. E põe as mãos sobre a tua vida, declaro que não faltará conselho, não faltará óleo na tua cabeça, não faltará sabedoria ao teu coração, não faltará coragem na tua alma, não faltará força no teu físico. Receba o poder de Deus na tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Pai, estamos marcando cada um dos nomes. Teu fogo, Espírito Santo, cada um tem experiências novas com a tua glória, Senhor, com a tua glória, Senhor. Come blow through the caverns of my soul, pour in me to overflow, to overflow. Do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Receba na tua vida essa coragem, receba essa alegria no exercício do ministério. Há um rebanho esperando, há apriscos esperando, há pessoas esperando. Ao dizer sim, o Senhor leva a sério a tua decisão. Pai, nós nos alegramos por cada uma dessas pessoas. Pai, sobre cada um declara essa palavra de ânimo, de vigor, de saúde no físico. Declaro, Pai, ajuda financeira, ajuda de obreiros. Declaro, Pai, que nada faltará e ouviremos grandes testemunhos do alcance dessas pessoas nesse país, em outros países, em outros lugares do mundo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo, submetemos esse chamado ao Senhor. Submetemos esse chamado ao Senhor. Quero dizer mais uma coisa a você. Certo dia, Jesus parou na frente da mesa de Mateus, o Levi, o cobrador de impostos. Aquele homem tinha o melhor emprego dos sonhos. Todo dia colocava a mesa dele para fora, na casa dele, fazia uma fila, um soldado romano empurrando a fila, e as moedas iam se empilhando na mesa dele. Assim, é melhor que Bitcoin, é melhor que agronegócio, é melhor que painel solar. Não se imaginar, é melhor. Melhor que Forex, é melhor que... hoje bastante dropshipping, tudo é melhor. Só que Jesus chegou na mesa dele. Jesus falou: Mateus, me siga. Por alguma razão, Mateus levantou daquela mesa e nunca mais voltou lá. Não é curioso? Por alguma razão, Mateus levantou e nunca mais voltou lá. Eu creio que na vida do cristão existem momentos como esse. Com isso, eu não estou convidando você a ser irresponsável hoje, né? Mamãe, sair do emprego, esposa. Mas ao mesmo tempo eu quero deixar você um pouco desconfortável. Leve a sério essa noite, leve a sério essa oração. Deus, ali o Senhor quer me mandar, me envia, Senhor. Me leva, Senhor. Usa a minha vida. Usa a minha vida. Pai, colocamos com temor toda essa ministração diante do Senhor, e que eu oro para que ela possa gerar grandes frutos na vida de cada um que aqui está. Ainda, Pai, abençoa cada pessoa que aqui está com grande alegria, com expectativa das delícias do Senhor, das novidades do Senhor, as bênçãos do Senhor, ou as abundâncias do Senhor, Pai. Em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor.